meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu pensei bastante como começar esse vídeo aqui, né? Abrir o nosso ano de 2026 e em meio a muitas pesquisas, né, minha aqui, de vídeos que vocês realmente gostam de assistir, que pegam vocês aqui no YouTube, eu entendi que os vídeos que vocês mais amam é quando eu tô assim, sabe? Nada muito elaborado, uma cara limpa, falando as verdades do meu coração. E eu queria começar esse ano, que será um ano super intenso pra mim e pra vocês que vão me acompanhar, né? Mas eu creio que vai ser um ano de muita vitória. Mas como é que eu posso começar esse ano sem falar exatamente tudo que tá no meu coração, na minha mente, os meus medos e os meus pensamentos? Bom, já estamos aqui no dia 6 de janeiro, né? E quando eu comecei esse ano de 2026, eu tenho... Primeiro que a gente virou na igreja, né? Quem me acompanha lá no Instagram viu que a gente virou na igreja, né? Que delícia você virar o ano assim, sabe? Festejando, louvando a Deus. E é maravilhoso mesmo, gente. Eu chorei tanto depois que parece que saiu um peso tão grande de mim depois que o ano virou. E o tema lá da igreja, né, é Novo Tempo. E eu peguei tanto isso pra mim, porque é exatamente o sentimento que eu já estava sentindo, que seria um novo tempo na minha vida, na minha família. E quando o tema, né, até brinquei com o pastor, quando ele passou assim, ó, pastor, tô esperando que o senhor revelou pro senhor o negócio de tema, que, ó, minhas expectativas estão nesse tema aí. E aí veio o tema. Ano passado, o nome do tema foi riqueza. Riqueza de caráter, riqueza familiar. Eu até brinquei com ele assim, eu falei, ó, negócio de riqueza que o senhor revelou, o senhor me deu mais um filho que sabe que negócio de criança, o senhor, né, riqueza pro senhor, ele fala, filho, família. E esse ano, eu quero começar um ano muito mais leve, sabe? Ano passado foi um ano muito difícil, né, acho que pra muita gente, não só pra minha família, não só para as outras pessoas. Eu não digo só difícil de vida, não. Acho que de maturidade. Gente, o tanto que eu amadureci no ano de 2025 não tá escrito. Em diversos momentos, eu até peguei um bordão interno, zoando com as minhas amigas. Eu falei, gente, é hormônio ou demônio? Porque não dá, gente. Porque não dá, assim. Foram tantas desconstruções que eu precisei passar, gente. Tantos limites que eu precisei impor, tantas pessoas que eu precisei deixar, tantas coisas que eu precisei me posicionar, que de fato o amadurecimento ele deu uma amargada, sabe? A gente fica mais assim cautelosa, a gente fica mais observadora, a gente fica mais séria, a gente não fica de muito quais, sabe? Eu falei assim, cara, como a maturidade ela vem pra gente, ela traz uma ótica diferente na nossa vida. E esses 2 anos, né? Quem me acompanha desde... Tem gente que me acompanha aqui, gente, desde quando o Henrique estava na minha barriga, desde quando o Henrique nem estava na minha barriga, porque eu já tô aqui no Instagram, né? No Instagram não, nas plataformas digitais, que já fui página, YouTube e tal, tem gente que me acompanha desde essa época. Viram uma menina se tornar mulher e viram uma pessoa se converter, né? E passar por todos os processos que eu tenho passado com Jesus, e isso refletiu muito na minha vida, sabe? A renúncia, ela não vem só de forma leve, não, ela reflete em todas as áreas da nossa vida. E isso aconteceu no meu conteúdo, isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na minha história, na minha trajetória. E o ano de 2024, mas digo mais ainda, no ano de 2025, foi um ano onde essa linha entre a Fanny que eu era e a Fanny que eu venho me tornando, que eu sou hoje, ela foi alinhada, sabe? Porque 2024, né, eu tava ali no início da minha conversão e eu comecei a mudar muitas coisas, abrir mão de muita coisa, eu comecei a realmente mergulhar nesse processo com Deus. Gabinete, gente, façam gabinetes, é importante, não sei se você tem isso na sua igreja, passe pelo processo de libertação. Tem alguém para te ajudar nessa jornada, um pastor, alguém da sua igreja, procure ajuda. Eu procuro ajuda em diversos momentos da minha vida, porque o inimigo ele adora trabalhar na nossa arrogância, no nosso achismo, no que a gente cata solto pela vida, sabe? Então é importante que a gente esteja alinhado com alguém do céu, sabe? Para que, né, a nossa vida, e assim, eu tenho as minhas amigas do céu, mas eu tenho a minha pastora, né, que é uma mulher maravilhosa, que, gente, eu nunca vou esquecer
em toda a minha vida, até quando eu tava no mundo, a minha pastora, por isso que as pessoas falam, nossa, quando tu vai lá pra Rocha Miranda, vai pra tua igreja, gente, a pastora cuidava de mim, eu nem era ovelha mais dela. Eu tava aí, ó, no mundo, e ela cuida, tu vai voltar. Então é importante passar por essa transição. E eu passei por essa, tenho passado, né? Porque eu acredito que a jornada ela é longa, ela é muito longa, porque tem muita coisa pra gente mudar ainda, muita coisa pro Senhor transformar na nossa mente, no nosso caráter, na nossa vida. E toda essa mudança refletiu no meu conteúdo, refletiu no meu modo de viver. E por que refletiu, né? Quando eu recebo algum comentário, né, de forma pejorativa, negativa, nossa, mas precisava mudar o conteúdo. Era inevitável, porque eu mudei, você entende? O meu conteúdo sempre foi baseado no meu lifestyle. Eu gosto de falar vida real, porque eu não sei falar inglês. Meu conteúdo sempre foi baseado na minha vida real. Então, a partir do momento que minha vida real sofre um impacto emocional, né, um impacto muito forte de transformação, é inevitável que isso não vá transferir para as redes sociais, né, para tudo isso. E esse ano de 2026, eu acho que eu tô mais... Eu acho que as pessoas já entenderam, né, que, olha, a Fanny, ela é uma mulher cristã, a Fanny não é, mas a Fanny antigamente, a Fanny... Então agora eu consigo, né, trabalhar de forma mais, como é que eu posso dizer, mais leve, sabe? Tipo assim, o ano de 2025 foi um ano muito bom, foi um ano, assim, em relação à minha transformação, né, porque foi um ano... Vou te contar, né? O Senhor eu acho que assim, ele me matou, ressuscitou, botou no meu lugar. Mas foi bom, porque eu amadureci, eu soube impor limites, eu soube ter discernimento espiritual, porque eu vou te contar um negócio. Discernimento espiritual é um negócio que, ó, não ia falar nada. E esse ano eu tô aberta a mostrar pra vocês a minha vida, sabe? Meu filho que vai nascer, mais um filho. Toda vez que eu falo do meu filho, eu tenho vontade de chorar, para. Porque assim, gente, mais um filho, sabe? Os meus filhos são a razão da minha vida, o amor da minha vida. Eu sou quem eu sou e eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, porque eu me sinto tão honrada quando eu olho e falo, caramba, eu tenho 4 filhos. E se eu tenho esses 4 filhos, porque o Senhor me ama e me capacita para cuidar dessas crianças. E eu quero, sabe, não só estar aqui como um exemplo de nada, não. Eu não quero prometer nada para vocês, não. Eu quero que vocês olhem a minha vida e eu quero que vocês se inspirem na minha vida, na minha maternidade, como algo real, como alguém que foi transformada, como alguém que está sendo moldada, como alguém que, cara, independente do que a gente passou, do que a gente foi, do que tentaram fazer com a gente, do que foi feito com a gente pode escolher ser aquilo que o Senhor determinou que nós fôssemos. Porque Ele já falou assim, porque eu te conheço desde o ventre da tua mãe, ou seja, tem alguém que te conhece melhor que Ele? Não tem. Então, assim... Eu quero viver esse ano de 2026, mostrar quem eu realmente sou não, quem verdadeiramente eu tenho sido, né? Quem verdadeiramente eu sou. E com leveza, aqui no YouTube eu quero trazer todo o meu... Eu senti, né, vendo assim o que vocês gostam, estudando mais ou menos a plataforma, que vocês gostam do real aqui, do profundo, no olho, sabe? Deixar os vlogs, os videozinhos, essas coisas pro Instagram, né, lá, porque lá é rápido, vocês gostam, mas aqui vocês gostam de ouvir, sabe? De entender, de até ter um ânimo de fé, de ter um ânimo da vida. E eu espero que esse ano de 2026 na sua vida seja muito abençoado e que você tenha ciência de que Deus ele vai fazer por você, mas que você também é capaz de realizar os seus sonhos, sabe? Você não precisa paralisar os seus sonhos. E eu sei que às vezes a gente fica assim, mas qual é o meu sonho? Qual é o sonho de Deus? Peço ao Senhor, Senhor, alinha os meus sonhos com os seus sonhos. Pai, que eu consiga ser uma pessoa produtiva para Ti, sabe? Que a minha vida seja um exemplo, porque eu não quero, e uma das coisas que eu mais falei com Deus é que eu não queria ser a pessoa que abre a tela do celular e falo de Deus e falo como Deus é bom, enquanto a minha realidade é uma realidade completamente oposta. Enquanto a minha casa padece, meu casamento padece, minha família padece, os meus amigos padecem. Não, eu quero ser um exemplo
vivo. Mais do que externar que eu sou de Cristo, eu quero que as pessoas que olhem pra mim e vejam assim, ela tem um diferencial porque ela é uma menina de Deus, sabe? Eu quero que os meus relacionamentos, as pessoas olhem assim e falem assim, caramba, Fanny, você é uma pessoa que traz luz, que traz, antes mesmo de eu abrir minha boca, porque é muito fácil falar de Jesus. É muito fácil eu chegar aqui e abrir um capítulo da Bíblia e ler. É muito fácil eu chegar e querer te ensinar ou te moldar ao certo, mas é muito difícil realmente transmitir Jesus. E um dos pontos mais importantes da nossa vida é a gente conseguir refletir Jesus dentro da nossa casa. O mundo, ele é muito grande. E não é que você não vá ganhar o mundo, né? Que você não vá pregar para o mundo. Não, mas a nossa casa é o nosso maior palco, é o nosso maior púlpito, é a nossa maior nação. Muitas querem, eu quero ir para as nações. E as nações que você já gerou, e as nações que estão dentro da sua casa. Talvez você não vá para as nações, mas seu filho vá. Talvez o seu filho seja o ministério de uma grande nação. Então, assim, que a nossa casa seja o centro da vontade de Deus e que a gente pense assim, eu quero ser testemunho vivo. Às vezes eu não vou falar nem de Jesus, mas as pessoas vão ver que a forma que eu trato a minha família, os meus amigos, as pessoas que eu amo, refletem Jesus. Então é isso. Bem-vindo 2026 e eu espero que vocês fiquem comigo. Obrigada por quem ficou até aqui, obrigada por quem foi e também voltou e teve humildade de reconhecer que foi importante esse tempo longe também, porque eu acho que isso também impõe limites. Quando a gente sai, não tá curtindo, depois a gente volta e percebe, cara, eu fui, voltei, não foi legal e é isso. Tô muito animada. Esse mês tem me chamado de bebê de José. Tem mês que vem meu aniversário e talvez um de José nasce, né? Eu espero que não nasça no meu aniversário, com todo respeito a ele, porque é o meu dia e cada um do seu dia. Mas é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!